Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 1 ao verso 13. Diz a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, o morador de Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E disse Samuel: Como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Verso 5, respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois é este. E tomou a Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi a Ramá, ou para Ramá. Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Em tempos de crise, de dificuldades, Deus levanta homens e mulheres preparados para trazer a sua presença, a sua glória para o povo. Israel, nesse contexto histórico aqui, está passando um momento complicado. O povo havia pedido um rei para Deus. Deus permitiu que Saul começasse a governar, mas Saul e Deus não se entenderam muito bem, e a Bíblia diz que Deus rejeitou a este rei. A ordem divina é de que o profeta Samuel vá a uma certa região do país, mais precisamente Belém, mais precisamente ainda a casa de um homem chamado Jessé, pois disse o Senhor: Dentre os seus filhos me provi de um rei. Assim como Deus escolheu um rei segundo o seu coração na casa de Jessé, a palavra de Deus para mim e para você é: alguém da sua casa que Deus quer usar, alguém da sua família que Deus quer levantar com poder e glória. Deixe-me ser um pouco mais preciso aqui e dizer algo para você. Todos têm um chamado para fazer algumas coisas no reino espiritual. Existe o chamado sacerdotal de todos os santos, que esse é comum a todos, como por exemplo ser sal e luz, evangelizar, testemunhar, o que mais? Interceder, demonstrar o amor divino através de ações e de palavras, de boas obras, ministrar uns aos outros. Mas Deus chama alguns para um propósito específico. Temos Efésios ali. Essa manhã o Jefferson Müller, falar alemão tem que falar assim? Ainda falou sobre este texto.
O apóstolo Paulo vai ensinar os irmãos da igreja de Efésios, aos Éfesos, dizendo de que Deus mesmo deu uns para apóstolos, propósito específico, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Chamado é geral, mas eu diria para você, sem dúvida nenhuma, porque conheço o Espírito que ministrou o meu coração, aleluia, que dentro da sua casa, Deus quer usar toda a sua casa, nesse sacerdote universal dos santos aí, mas dentro da sua casa, eu não sei se é você, se é o seu cônjuge, se são seus filhos, mas alguém que Deus quer usar com esse propósito específico. Pode ser para um ministro de louvor, pode ser um apóstolo, plantador de igreja pelas nações. Apóstolo é uma função, ela existe sim, não é um cargo acima de pastor para o cara parecer mais bacana e mais bonito, não, está aqui, é bíblico. Apóstolo é o cara que vai a uma cidade, planta uma igreja, fica lá, quando ela se estrutura, cria um corpo de obreiros, ele vai mais avante, planta outro, e vai mais avante, planta outro. Deus mesmo deu, e tem lá na sua casa profetas, que se levantam em nome de Deus, que abrem os seus lábios e proferem os oráculos sagrados, a palavra de Deus, que vem através da revelação também, antecipando as ações de Deus. Deus tem lá na sua casa alguém que Ele quer usar como evangelista. Deus tem lá na sua casa alguém que Deus quer levantar como pastor. Eu não tenho uma árvore genealógica de pastor. Meu pai hoje sim é pastor. E eu trabalhei num lugar que só trabalhavam filhos de pastores. E eu entrei quando meu pai nem auxiliar era. E quando eles perguntavam, tu é filho de quem? Se você não conhece, é um pastor que eu estou tentando arrumar uma boquinha para ele. Brincando com o pessoal, porque ele veio depois, não havia, tenho certeza que previsão de que um dia eu seria um pastor, olhando da esfera humana, mas eu tenho convicção de que Deus um dia olhou para a casa dos meus pais e disse, há dentro da tua casa alguém que eu quero usar. E quando Deus levanta pessoas desse jeito, Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Equipar os santos. Você sabia que essa é a minha função? Você vem aqui domingo e Deus me prepara durante a semana e eu lhe dou mais alguns instrumentos, mais algumas ferramentas. Eu sei que o meu sacerdócio é muito maior, mas é quase como um técnico. Você vem aqui, ouve o que Deus tem ministrado ao meu coração, eu compartilho com você, eu equipo você. E você volta para lá com o propósito de preparar ou de ajudar a obra do ministério, para ajudar outros cristãos a crescerem em Cristo. Deus tem alguém na sua casa que vai fazer isso, que vai trabalhar dessa forma. Agora eu tenho me dedicado, principalmente nesse ano, a pregar a Bíblia pela Bíblia. E para que a gente seja essa casa, para que a gente possa realmente ver os nossos filhos ou nós mesmos sendo usados de forma tão especial para Deus, para que a gente possa ser a casa onde Deus venha procurar homens e mulheres para usar, nós precisamos entrar pelo caminho da santificação e da rendição. Caminho da santificação e da rendição. Samuel diz no verso 5: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Deixa eu surpreender vocês hoje, na coragem, Leandro. O que é santificação? Perguntar para os adolescentes. Descer até lá para eles se sentir mais empolgados, né? Eles estão estudando sobre isso. Teu pescoço está valendo, Leandro. Estão começando agora uma definição. Eles estudaram, fizeram um trabalho. Eu sei que eles são às vezes acanhados, mas eu sei que tem alguém ali que Deus está levantando para usar. Fique em espírito de oração. Vou lá atrás buscar uma resposta. Quem lembra que deu uma olhada, que escreveu o que é santificação? Ajuda eles, professor. Por favor, eu vou perder meu cargo se você não ajudar o pastor agora, gente. Quem?
uma definição ali das meninas. Eu volto para lá, daí deixo vocês em paz. A semana que vem a gente combina de botar eles lá na frente, é mais fácil, né? Uma separação total. Vocês concordam com isso, igreja? Desculpe eu ter dado essa volta lá atrás. Sei que vocês não vão se importar. Os meninos aqui querem participar, pastora, disso. Uma separação total em Deus. Viver exclusivamente para o Senhor. Obrigado, Milena. Salvasse o Leandro e os meninos aí tudo. Uma entrega completa a Deus. O Leandro propôs para eles uma pesquisa sobre santificação, e eu tenho certeza que eles sabem. É que realmente não estão acostumados a falar na igreja, né? Pega no pulo assim, fica difícil. Uma separação moral, uma decisão de viver de forma a agradar a Deus, o pertencer exclusivamente ao Senhor. E a primeira coisa que Samuel faz ao chegar na cidade, ao se dirigir à casa de Jessé, é: santificai-vos, separai-vos. O tempo pode passar quanto for, pode haver quantas mudanças for na forma de cultuar a Deus, com liberdades que se tem hoje, de formas diferentes, mas a santificação nunca vai ser possível abrir mão dela e continuar vendo o rosto de Deus. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Separai-vos, santificai-vos. Mas há algo mais ainda nesse texto aqui. Eu disse que precisamos entrar por um caminho de santificação e de rendição. Há um convite, há um chamado para separação, para entrega. Ele diz: vinde comigo ao sacrifício. Um convite é uma total entrega voluntária, é uma rendição. Ao dizer muitas vezes não para os nossos desejos, para ouvir e atender os desejos de Deus. Eu estou empolgado que os milagres começam a brotar da sua casa lá de uma forma espetacular, tremenda, maravilhosa, e eu creio num Deus que faz isso. Mas eu também entendo por um outro lado de que Deus age quando nós fizemos o que está no nosso alcance e na nossa responsabilidade de fazer. É preciso haver separação e rendição, santificação e uma entrega total a Deus. O sacrifício em ajudar um irmão, um render-se ao espírito de obediência, um se dobrar desta forma. Mas voltamos à história. O profeta entra no lugar onde vai ser servida uma refeição, e logo vem o filho mais velho. Ele vê o filho mais velho e pensa: é esse, futuro rei de Israel. E ele chega a afirmar dizendo: certamente, sem erro, está perante o Senhor o seu ungido. Só que Deus não se impressiona pelo exterior. Deus não impressiona porque a gente bota uma roupa mais ajeitadinha para vir no culto. Penteia o cabelo, bota o perfuminho, né? Deus sabe o que tem aqui dentro. Porém o Senhor disse a Samuel: ah, Samuel, que mancada, hein, Samuel? Viu o cara fortão, alto, bonito, jeitoso aí. Não te prendas à aparência, não te prendas à altura, porque eu não escolhi esse. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior e Deus vê o coração. Nós estamos falando de casa, de lar, e eu quero deixar algo muito sério com você. Desenvolva o seu caráter e o caráter dos seus filhos. Deus não procura pessoas habilidosas, mas sim ensináveis. Ensináveis. Pessoas que estão dispostas a ouvir, pesar isso no coração. Será que é verdade? Eu vou orar, eu vou pesquisar mais um pouco a Bíblia, mas está vendo, Deus está concluindo aqui também, Deus está comprovando, confirmando aqui, então eu vou me dobrar a esta verdade que Deus está trazendo para mim. Um coração ensinável.
Deus não se impressiona porque eu sou nascido num berço cristão, ou porque eu tenho algum estudo, ou porque isso, ou porque aquilo. Não. Deus vê aqui dentro o meu caráter, o meu interior. E a gente tem percebido, e eu acho que todos que estão envolvidos na liderança da igreja sabem disso que eu estou dizendo, de que a liderança dos dias de hoje do meio evangélico tem sofrido muito com meninos adultos, com meninas adultas. Por fora são homens e mulheres feitos, prontos para a obra, para o ministério, mas por dentro são cheios de melindres e não me toques, sensíveis demais. Que sensível fosse assim, a voz do Espírito Santo teria impactado as pessoas onde moram perto deles à sua volta. Mas Deus nos pede dizendo: seja ensinável, deixe-se corrigido, aproveite as oportunidades. Por isso, pais, desenvolvam o seu caráter e o dos seus filhos. Alguém já disse: eu não me espanto, eu não me impressiono com a altura do seu edifício, mas eu quero saber a profundidade do seu fundamento. Eu quero saber o seu caráter, eu quero saber o seu interior, porque é esse que Deus vê. Porque Deus não vê como vê o homem, Ele está dizendo aqui. O homem vem aqui, vê uma igreja desta bonita, com bastante povo, todo mundo celebrando, e como homens nós ficamos muito felizes, e a nossa expectativa é que Deus o fique da mesma forma. Mas Deus olha para dentro de cada um de vocês, e daí, como tudo está nu perante o Senhor, como tudo está como algo transparente, Deus sabe o que passa na sua mente agora, Deus sabe todas as coisas. Porque Deus vê diferente, Deus vê caráter, Deus não vê fachada. É o nosso grande desafio. É por isso que nós precisamos das horas silenciosas, é por isso que nós precisamos do canto, do quarto, de momentos a sós com Deus, para falar como salmista: me sonda, vá ao meu interior, porque eu sei que o Senhor conhece isso. Por fora o filho mais velho aqui estava pronto, tinha porte, era forte, mas por dentro não estava preparado, o Senhor não o quis. Outra coisa que eu aprendo aqui olhando para essa história é que Deus não se prende a padrões humanos. O verso 10 vai dizer que Jessé fez passar os 7 filhos dele, ganhou de ti, Luciana, 7 filhos diante do profeta. Hoje eu profetizei lá que quero te alcançar, amém? E filhos espirituais. A gente regalou uns olhos ali assustado. Só que dos 7 filhos, a Bíblia vai dizer de que Deus não escolheu nenhum deles. É interessante que os filhos foram apresentados pela ordem de nascimento, padrões humanos, o mais velho, depois o outro, depois o outro. E para todos Deus dizia: não, não é desta forma. Deus não se prende a isso, o Espírito Santo é livre. Nós não precisamos, você vai me entender, pedigree. Nós não precisamos, para ver Deus agir através da nossa casa, de quem ir, de quem indica, não. Nós não precisamos ser primo desse, parente daquele, afilhado do outro, não. Deus não se prende a padrões humanos, o Espírito de Deus é livre, e a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí até mesmo a liberdade. Aleluia. Nenhum deles. E daí vem algo interessante que eu preciso refletir com você, uma proposta que: não retenhas nada do Senhor. O profeta olha e diz assim: acabou? São esses os teus filhos? É só isso que você tem para oferecer a Deus? Deus se enganou? Você não está escondendo o jogo? Isso é tudo? Mas de pronto, assim como Davi mais tarde vai nos mostrar, Jessé está pronto para reparar a falta que tinha diante de Deus. Ele diz: não, ainda falta o mais moço. Enquanto eu ministrava ao meu coração, o Espírito Santo ministrava ao meu coração essa palavra, enquanto eu pensava nela, já na calada da madrugada,
começou a nascer ao meu coração, de que às vezes a gente como pais fica dizendo: eu quero que o meu filho seja médico, pastor jamais. Eu quero que meu filho seja um advogado de renome, missionário nunca. Quantas vezes os cônjuges não desejam que o seu companheiro se envolva no reino de Deus? Mas Jessé não, ele reconheceu prontamente a falta, ele disse: eu não trouxe Davi para a reunião, eu deixei alguém de fora. Eu não sei qual foi a razão. Eu não sei se havia no olhar daquele pai uma falta de necessidade, às vezes por achar, quem sabe, que o Davi era tão espiritual que não precisasse estar lá, ou não era ligado a essas coisas que também não devia estar lá, a Bíblia não diz. Eu sei que eu e você, como pais, como cônjuges, como filhos, muitas vezes precisamos entender o agir de Deus e reparar as nossas faltas diante de Deus, quando não derramamos tudo diante dEle. E sabe o que temos a fazer? É liberar, é deixar Deus agir. Deus sempre tem o melhor, e se é alguém da minha casa, da sua casa, que Ele quer usar, a melhor coisa que tem a fazer é deixar realmente diante de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Agora preste atenção, quem sabe é você que Deus quer. Deus chama pessoas de compromisso. Quando Ele vai responder de que o mais novo não está ali, o que Ele diz que está acontecendo? Está apacentando as ovelhas. Se você olhar para a Bíblia, todos aqueles que Deus chamou estavam envolvidos em alguma atividade. A falta de compromisso tem sido uma grande marca desse tempo. Converse aí com 10, 15 empresários que a gente tem dentro da igreja e a reclamação é a mesma. A não ser amanhã, que em nome de Jesus vai acontecer um milagre, mas segunda-feira geralmente falta alguém. Mas amanhã eu profetizo em nome de Jesus, vai todos trabalhar lá e vai ser um dia abençoado. Mas por qualquer coisa que acontece, a gente foge do compromisso. Eu não vou entrar na esfera da igreja, que vai ser muita coisa, puxar muita brasa para minha sardinha. Eu vou pensar lá fora. Deus chamou Mateus, que estava trabalhando, recolhendo impostos. Deus chamou Eliseu, que estava arando com uma junta de bois. Deus chamou Pedro, Tiago, João, quando estavam pescando. Deus chamou Moisés e falou com ele quando ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro. E Deus manda, através do seu pai, buscar Davi enquanto ele estava apacentando as ovelhas da família. Deus procura pessoas de compromisso. O Antônio Hermínio de Moraes, que faleceu agora a questão de 20 dias, quem sabe um dos homens mais ricos do Brasil, trabalhava todos os domingos de forma gratuita no Hospital da Beneficência Portuguesa de voluntário. Aquele homem pagaria 50 voluntários para fazer o serviço dele lá, sem fazer cócegas. Mas é um homem que resolveu se comprometer com uma causa. Se você quer ver Deus te chamando para coisas grandes, para coisas tremendas, começa a te envolver e ter compromisso com as pequenas coisas. Entenda que faltar com um serviço sem razão ofende a Deus, porque você é servo dele, e a palavra de Deus vai dizer para você servir ao patrão como serve ao Senhor. Entenda que deixar de chegar a um compromisso no horário ofende a Deus e a santidade e o nome dele que está sobre você. Deus procura vidas de compromisso. Deus chama pessoas com compromisso. Há um clamor nos céus por homens e mulheres de compromisso, que digam: Senhor, o Senhor precisa de alguém, eis-me aqui, pode contar comigo. Quando eu olhei para esse texto e vim olhando, chegou um momento aqui agora que eu percebo de que está tudo pronto, a refeição, quem sabe, está servida, o animal já até mesmo está morto, é hora de saborear aquela refeição.
Mas Samuel para tudo e me faz entender de que a nossa falta de integralidade, de inteireza, de completude, de estar inteiro ali, faz parar a ação de Deus. Eu te explico. O corpo está aqui, a cabeça está em outro lugar. Isso não é estar inteiro aqui. Domingo eu estou com Deus, segunda mais ou menos. Isso não é estar inteiro na presença de Deus. Deus olha para Jessé e diz: tem alguém da sua casa que eu quero. E Jessé diz assim: 7 já está bom, né? É um dos 7 provavelmente mais velho, mais forte. Leva esses aí, que ela está trabalhando, não tira ele do serviço. É tão forte, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa. Não é nem comer, a gente não vai nem chegar perto da mesa, até que ele venha. Só quando Deus tiver tudo de nós, é que nós teremos tudo de Deus. É preciso entender de que numa noite como essa, Deus me chama e te chama a entender o seguinte: é verdade, a minha casa é no lugar de milagre, é verdade, existe alguém dentro da minha casa que Deus está de olho, tem liberado uma palavra, quer usá-lo como rei. Mas eu preciso colocar tudo diante de Deus. Está faltando um? Nada feito. Mas não dá 20%, é 1/8 só dos meus filhos. Tem 7 aí, é só a pontinha do pé que está fora aqui da igreja. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, totalidade. Entrega total. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como eu já te falei, eu não sei qual foi o motivo que faz Jessé deixar esse menino fora dessa reunião, mas o profeta é muito claro em corrigi-lo. Ele para tudo, ele espera que ele chegue. Vai lá, segura. O Senhor colocou no meu coração de que muitas vezes a nossa superproteção de pais impede a ação de Deus sobre os nossos filhos. Às vezes os pais, eu já vi muito isso acontecer, protegem o rebelde, o encrenqueiro. Mas às vezes até mesmo o mais querido, o mais próximo. Só que é exatamente esse que Deus quer usar. E a proposta é: coloque tudo diante de Deus e deixa Ele agir. Porque sem saber a razão de Davi, ou de Jessé, o pai de Davi, não ter trazido ele, pode ter sido: ele não é capaz de ser rei, ou eu gosto tanto dele que não vou querer que ele vá para longe de mim. Eu não sei. Eu sei de que os filhos foram dados por Deus a nós para que a gente devolva a Ele. Os cônjuges foram dados para nós, né? A Jeane para mim, eu para a Jeane, para que a gente devolva esse cônjuge a Deus. Não sei o quanto você vai entender dessa palavra, mas eu espero que você entenda o suficiente nessa noite para saber que o único motivo de Deus ter te ligado a tua esposa, o teu esposo, e ter feito você gerar filhos, criar um lar, de você ter nascido nessa casa, é porque os olhos de Deus estão sobre o teu lar, e a tua casa é o lugar de milagre, e alguém lá dentro dessa casa lá, que Deus quer usar de uma forma poderosa. Agora precisa que a gente entenda isso: seja inteiro, seja completo na presença de Deus. A gente precisa fazer algumas coisas aqui essa noite, eu já estou concluindo. Porque é papel dos pais liberarem os filhos para a ação do Senhor. Afina o teu ouvido aí, em nome de Jesus. É papel dos pais liberarem os filhos para a ação do Senhor.
O pai de Davi manda chamá-lo, e o pai de Davi faz ele entrar na presença do profeta de Deus. É papel dos pais liberar os filhos, para que Deus comece a agir através deles. Assim como o pastor Nilson ministrou na semana passada, de que a mãe de Moisés prepara aquele cesto, calafeta ele, betuma ele, faz com que ele não entre em água, coloque Moisés ali, e coloque nas águas do Nilo e solte ele. É preciso que a gente entregue na mão do Senhor, e deixa Deus agir e fazer o seu querer. Deus usa quem está disponível diante dele. Quando Davi chega diante do profeta, Deus ordena dizendo: levanta-te, unge é este. Deus usa quem está disponível diante dele. Se você estiver disponível diante de Deus, Deus vai te usar. Se você tiver disponibilizado os seus filhos diante de Deus e trazer a presença de Deus, Deus vai usar eles. Aquele homem viaja, aquele homem espera, aquele homem até mesmo é repreendido por Deus, mas chega um momento em que entra Davi, o escolhido de Deus. A ordem de Deus é: levanta, é o momento, é agora, unge ele. E a forma de carregar o azeite era em um chifre de cordeiro. Ele pega aquele azeite, e a Bíblia diz que unge Davi na frente dos seus irmãos. Qual é a conclusão disso tudo? É o que vai acontecer também na sua casa, em nome de Jesus. Deus vai usar poderosamente alguém da sua casa. Daquele dia em diante, diz o verso 13, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor veio sobre Davi. Você crê dessa forma? Alguém na sua casa que Deus quer usar? Por isso, entre pelo caminho da santificação e da rendição. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu caráter e dos seus filhos. Lembre-se, Deus não usa pessoas habilidosas. Ele não tem nada contra a habilidade. Ele nos manda realmente estar nos preparando, crescer na graça e no conhecimento. Mas Deus precisa de pessoas ensináveis. Lembre-se, Deus faz e usa quem quer, da forma como quer. Não retenha nada do Senhor. Repare as faltas que você tem diante de Deus. Se alguma coisa que você não entregou ainda, coloque tudo diante de Deus. Seja comprometido, compromissado com o Senhor. Deus só usa estes. Seja íntegro na presença de Deus. A nossa falta de ser íntegros, completos, pode parar a ação de Deus. Somente quando Deus tiver tudo de nós é que nós teremos tudo de Deus. Libere seus filhos para a ação do Senhor. Libere a sua vida para a ação do Senhor. Coloque a sua família diante de Deus. E creia, Deus vai usar todos aqueles que estiverem disponíveis. Alguém da sua casa que Deus quer usar. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.